O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Síndicos e Síndicas Arquitetando, aqui do canal do CT Hub em São Paulo. Para você que está nos acompanhando, se ainda não é seguidor do canal, inscreva-se no canal e fique atualizado com as informações e os programas que são disponibilizados diariamente. E também não esqueça de dar o seu joinha para que o algoritmo entenda que este programa é de alta relevância. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, Eduardo Rogato, especialista nessa área de manutenção, que vai bater um papo aqui com a gente sobre a manutenção dos sonhos. Isso mesmo. E quais os impactos que isso tem na gestão de um condomínio. Este e outros assuntos correlacionados, vamos conversar com o Eduardo Rogato. Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para você, Rogato. A bola está com você. Muito boa tarde para todos, né? Obrigado pela oportunidade, de estar aqui para nós discorrermos sobre esse assunto que é do nosso meio, é do dia a dia de todos, né? A manutenção, né? Então, em todos os segmentos, a gente precisa ter em mente que isso tem relevância e como a gente lida com isso no dia a dia faz muito sentido e dá muito resultado, né, para a operação, né? E a gente vai tentar discorrer da melhor forma possível, sendo uma maneira mais clara e à sua disposição aí. Maravilha. Ô, Rogato, quando a gente fala em condomínio, por exemplo, independentemente de porte, quando a gente fala de segurança, as pessoas veem sempre em mente a segurança patrimonial, são aqueles vigilantes lá armados, né? Essa é a ideia de segurança que geralmente as pessoas têm, mas a manutenção também está diretamente, né, relacionada com a segurança. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação da segurança que tem tudo a ver com a manutenção, para a gente desmistificar um pouco de ter que ser aquelas pessoas fardadas e uniformizadas. Tá. No sentido da palavra segurança, né, você é amplo no sentido de como você lida com o seu dia a dia na manutenção. Então, a segurança operacional ou a própria segurança patrimonial, né, ela está linkada com os serviços de manutenção. Né? Se você for pensar na parte técnica, na parte operacional, você tem todo o sistema de monitoramento, acesso, né? São as condições básicas, né, que as equipes, né, correlacionadas à segurança e operação do prédio têm o domínio e sabem que o prédio está na mão, né, cuidando no dia a dia e tudo funcionando. Né? Uma catraca está operando, as câmeras estão operando. Então, você tem essa parte operacional linkada com a parte de segurança. E o outro sentido que você pode dar para essa parte de segurança é do dia a dia, né? De estar operando, né? Você tem segurança de que tudo que você está se propondo a executar naquele dia vai estar funcionando. Né? Então, você não corre esses riscos paralelos de você não ter a sua operação trabalhando, né? O seu negócio girando, né? Em função do que você tem no prédio, que o prédio disponibiliza para você, não está funcionando. Né?
E a parte de segurança patrimonial, né, como a gente já falou, é isso. É você ter tudo funcionando para que todos os atores, né, que atuam dentro do condomínio se sintam confortáveis e seguros no que estão fazendo. Não sei se era essa a conotação que eu queria dar para o Não, assunto. Né? não, maravilha. Eu acho que essa visão, né, a gente tem que ter para sair, né, daquela visão quando a gente fala de segurança, o pessoal sempre olha para a parte de segurança patrimonial, né? Mas a manutenção, né, como você colocou aí, tem tudo a ver com segurança, né? A parte elétrica, né? A parte de elevadores, né? Tudo esse espectro de manutenção, de informação, elas são muito importantes. Agora, Bonatas, Rogato, na tua experiência, assim, já há muitos anos, né, militando nessa área, por que que as pessoas assim são tão, eu não diria resistentes, né, a você ter uma empresa de manutenção? Porque nos comerciais, dependendo do porte, né, a gente consegue ter uma empresa de manutenção. Mas quando você diminui, por exemplo, o porte do condomínio comercial, a coisa já fica complicada. E quando você vai para o residencial, a coisa é pior ainda. Aí, Aí eu te é, pergunto o seguinte: os residenciais são mais seguros do que os comerciais, ou seja, em termos de que os equipamentos ali instalados não requer uma manutenção diária, como geralmente tem no comercial, ou existe alguma diferença nesse aspecto comercial e residencial? não, não existe diferença na estrutura, né? Na infraestrutura dos prédios, não existe uma diferença entre comercial ou residencial. O que existe são redundâncias, né, que o comercial se garante por ser uma operação onerosa. Né? Então, se você tem o seu condomínio com os negócios dele operando, você tem que dar segurança operacional para ele e o seu prédio tem que estar apto ao plano B, C e D para qualquer sinistro que ocorra. Então, eu estou com um problema na concessionária de energia, eu tenho que ter o gerador, eu tenho que ter o no-break, eu tenho que ter condições de suportar, né, alguma falha e o meu condomínio, o meu cliente final está operando, trabalhando e vai ser transparente para ele qualquer problema. O residencial, ele não é provido de tantos recursos de redundância. Né? Então, ele tem uma estrutura mais enxuta, mas é a mesma. Se você for comparar em termos de infraestrutura, é a mesma. O que você tem hoje não, né? Tem há muito tempo, é a resistência, né? Que infelizmente a manutenção carrega esse rótulo de despesa, de custo, né? Então, quando você fala para um prédio residencial que ele vai ter uma despesa mensal para uma prevenção, você cai na resistência do condomínio, né? E saber que está gastando por uma condição que para ele não vê, ele não enxerga, né? Porque ele está o dia inteiro dentro do condomínio dele, trabalhando, né? Vamos dizer assim. Né? E quando ele vem para casa, ele quer ter o conforto da casa dele, só que ele, assim, a percepção de que tudo está funcionando é outra, né? Ele quer ter lá, ele quer pôr o seu pezinho no sofá lá, pezinho não, né? O pezinho no puffzinho lá, no sofá, ver televisão, fazer condicionado, né? Ter água para o banho, mas isso tudo tem toda uma infraestrutura que precisa estar funcionando. Eu ainda atribuo hoje, né? E olha que eu já tenho uma longa data, já tenho, eu tinha cabelo quando eu comecei a trabalhar com manutenção, e a resistência eu não vejo, não vi muita evolução. Existe sim, né, uma maior conscientização, principalmente, né, infelizmente depois da pandemia, né, que as casas começaram a ser aquele espaço de trabalho que ele veio para dentro de casa. Então ele já teve a percepção de que a internet dele era deficiente, que talvez a energia dele fosse deficiente, que a água dele não suportaria essa estrutura familiar que se criou no período. A casa, o apartamento, a casa que ficava vazio durante o dia, ela passou a estar 24 horas ocupada. Né? Então, você tem essa mudança de percepção,
mas ainda isso eu não enxergo que isso chegou ainda na gestão do condomínio para ele conseguir força para estar cuidando mais assiduamente da infraestrutura do prédio. Existe ainda resistência. Mas hoje em dia, outro detalhe também que está ajudando um pouco é essa nova onda de síndicos profissionais, né? Então, com o advento do síndico profissional, a tendência, né, eu diria a mais de curto e médio prazo, é você ter uma profissionalização também de toda a gestão, né? Mas eu acho que a Aham, resistência ainda é cultural. cultural, né? Eu acho que aí tem uma coisa que você falou aí nas suas colocações, é que quando a gente olha para o comercial, né, essa questão da redundância que você falou, porque lá está o negócio dele, né? Não é isso? Quer dizer, está operando ali e ele sabe que se aquilo não funcionar, pode trazer prejuízo para o seu negócio, né? O que não tem assim no residencial, porque você vai ali para descansar. Então, se faltar uma luz, geralmente você não tem gerador, né, no prédio residencial, né, de uma maneira geral, né, a não ser aqueles condomínios, né, muito grandes, luxuosos e etc., né? Mas não tem. Então, eu acho que essa percepção de negócio talvez tenha alguma relação com isso aí. Mas eu gostaria de voltar, e ouvindo o que você está colocando, Rogato, essa questão da pandemia, é que quando eu vi duas pesquisas do ano passado e de 2 meses atrás aqui dos Móveis, que é essa questão dos espaços. Quer dizer, como você começa agora essa questão do trabalho híbrido, né? E você em casa, você quer mais espaço, né? Aquilo que você falou, você vai querer uma internet que funcione, né? Talvez você receba até alguém para uma reunião no seu empreendimento, né? Provavelmente você pode ter algum cowork ali com toda uma estrutura, né, de suporte ao negócio que você está fazendo. E talvez, e com essa chegada aí dos síndicos profissionais, né, que vai ganhando um corpo, isso mude o aspecto mais pelo aspecto do trabalho, né, não necessariamente pelo aspecto do lazer, né? Eu acho que É pode ter verdade. essa, essa percepção aí nesse contexto, né? Eu acho muito interessante essa visão que você trouxe aí, que é uma visão diferente, né? E, por outro lado, também, né, as pesquisas também mostram que o usuário do condomínio residencial ele não valoriza a área comum, né? Somente 4% dos entrevistados, segundo a pesquisa do DataZap de outubro do ano passado, é tanto que ela nem saiu esse ano. A mesma pesquisa de 2 meses atrás não saiu, quer dizer, deve ter diminuído e nem apareceu na pesquisa. Então, isso também é um fator, né, que pode contribuir para essa não valorização e não ver esse serviço tão essencial no condomínio, né? Isso pode ter alguma relação nesse aspecto aí, né, Concordo. Rogato? Né? Isso. Beleza. Agora, o Rogato, assim, quando a gente olha, por exemplo, para esses dois mundos, né, que aparentemente é diferente, mas você coloca que estruturalmente, né, em termos de estrutura, não é. Quer dizer, você requer essas manutenções. E aí eu te pergunto o seguinte, com relação aos residenciais, né, essa incorporação do serviço de manutenção estaria mais ligado, talvez, a uma má comunicação dos síndicos com os moradores no tocante a você mostrar o quão importante é a manutenção para o empreendimento? Também. Eu acredito sim, porque é, a gente já tratou um pouco do perfil, né? Então, o mesmo usuário, a mesma pessoa que tem um condomínio residencial, ela atua no condomínio, né, do Comercial. residencial do comercial, porque ela fica flutuando, né? Ela transita nesses dois mundos. Né? Mesmo que ele não for um escritório, um condomínio, se for uma indústria, a indústria ele tem essa percepção de que
ele tem que ter manutenção, ele convive com a manutenção, né? E aí, quando ele vai para casa, né, ele se desliga desse universo, de um ambiente mantido, né, da forma que se deve, para uma situação paralela, que no fundo é a mesma coisa, né? Porque ele precisa ter tudo que a casa que a sua casa tem, né? Ela precisa estar funcionando, né? Uma geladeira tem energia, pode te dar um prejuízo, né? Então, as pessoas ainda não têm, não, elas não se prendem nisso. Aí, quando você vai, aí você tem aqueles outros fatores do prédio residencial. Você vai numa assembleia, não são todos que estão presentes, não são todos que se dedicam e se comprometem com o condomínio, né? E o conceito de viver em condomínio é viver em comunidade, em comum, né? Então, o que é bom para um tem que ser bom para todos, né? E vai estar todo mundo ali dentro daquela mesma condição de moradia. E quando você não consegue transmitir para as pessoas as necessidades, né, você sempre acaba tendo que lidar com essa situação no embate, na hora do problema. Olha, quebrou uma placa do elevador. Vou fazer o elevador que é mais oneroso o negócio, né? Quando quebra uma placa do gerador, né, ou vamos até um exemplo melhor. Você tem um problema de falta de manutenção, por exemplo, na caixa d'água. E essa caixa d'água que gera uma inundação, que atinge as placas do elevador, que você vai pagar uma fortuna por cada placa, né? Eu passei por isso. Não é verdade? Aí se você for procurar a origem, se você procurar a origem do problema, você vê que foi uma falta de manutenção no componente físico, né? Aí você tem aquela sensação de prejuízo, né, momentânea, mas você não consegue conectar aquilo a uma manutenção preventiva de custo mais baixo durante o período que se desse essa segurança que isso não ocorreria, né? Então, as pessoas ainda trabalham no embate, sempre na discussão de uma manutenção corretiva, da necessidade, seja lá de que maneira que ela enxerga aquele problema, mas ela não consegue entender que aquilo poderia ter sido evitado, né, se ela tivesse um custo menor mensal de dedicação a todos os componentes. Então, o papel do síndico hoje, ele é essencial no sentido de, vamos dizer que é plantar a sementinha, né, para essa nova geração, para os novos condôminos, para esses novos condomínios, plantar a sementinha de que se cuida todo dia um pouquinho, né? Então, se você não fizer o seu cuidado diário, você vai acumular, no fim de um período, uma condição desfavorável. Você vai exigir um desprendimento maior de recursos, né, para suprir uma falha de gestão. Exatamente. Eu me lembro agora que eu tinha um irmão que ele comprou um carro e ele não deu nenhuma manutenção, né? Todas aquelas manutenções que eram previstas, manutenções preventivas do carro, ele ignorou todas, né? E um dia o motor fundiu, né? Porque não trocava óleo, não Isso já trocava tinha. nada. O prejuízo foi gigantesco, né? Para ele. Aí você vai chegar, se você for, vamos já pensar nessa condição, se você for chegar e reivindicar suas garantias, né, os seus seguros, você está descalço, porque você não cumpriu o seu papel, né, de fazer o seu planejamento, né, para você ter direito a todas as garantias, os seguros que você até contrata, né? O condomínio tem um contrassenso, né, que ele se preocupa em fazer alguns tipos de seguros, se calçar de algumas coisas, mas eles não dão a condição de respaldo ou de seguro cobrir as suas obrigações, porque você faltou com as suas, né? Então, vamos falar um exemplo corriqueiro, que é o AVCB. Sim. O AVCB, você tem N situações, eu já presenciei isso, que as pessoas se preocupam em ter o seguro,
né? Olha, ó, meu prédio está segurado. Só que ele não tem a mínima condição de ser ressarcido, porque ele não tem o mínimo que é de documentação legal exigida. É. E as Aí seguradoras também, na hora de fazer o seguro, não te pede, nem fala do AVCD, né? Mas na hora que você precisa, ela. fica quietinha, fica quietinha, né? Aí você tem esse ponto, porque por isso a importância, né, do síndico, eu estou falando síndico profissional, mas ele não precisa ser um profissional, mas se profissionalizar, né? Então, o síndico tem que ter essa condição, desse discernimento, de que tudo é importante no âmbito condominial. Então, ele tem que se preocupar com o seguro, sim, mas ele tem que se preocupar com as condições técnicas mínimas, né, para garantir que tudo funcione, que ele não seja penalizado por uma falha dele, né? Que inclui a manutenção, né? O Gato, eu queria entrar aqui no outro campo que eu já ouvi você falar, né? Você que opera também em indústria, grandes empresas, que é essa relação da manutenção com uma estratégia, né? Pode ser do negócio, para depois a gente tentar aqui fazer uma correlação com os condomínios, né? Assim, você que tem uma experiência nesse, principalmente com grandes, né, bancos, por exemplo, né? Não vamos citar nomes aqui, indústria, etc. Mas toda essa manutenção eu já ouvi. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da manutenção e a estratégia do negócio dessas empresas onde você atua. Como que é isso? Queria que você falasse um pouco dessa relação de estratégia e manutenção. O que a gente dentro da operação de manutenção, normalmente a manutenção está linkada com patrimônio, né? Então, quem faz a gestão da manutenção normalmente são as áreas relacionadas ao patrimônio. Então, o que o patrimônio ele encampa? Todos os elementos, sejam eles prédios ou equipamentos, né, da empresa. E aí o que ele faz? Ele tem um planejamento estratégico de ampliação, né? Então, a visão que hoje a empresa tem é de crescimento, tá? Então, quando ela fala em crescimento, ela fala, eu vou crescer X%, mas a dedicação dela em manter o que já tem, ele é inversamente proporcional. Eles normalmente reduzem os custos, né? Prevêem, né, claro, a manutenção, tá? Mas o planejamento estratégico dele está em crescimento. Aí, nosso papel como mantenedora é sempre estar trabalhando nessa parceria, de estar promovendo melhores condições da manutenção, de como cuidar do parque instalado, otimizar o parque instalado, né? Então, a gente faz o planejamento e o estudo do que ele tem e a otimização das plantas, né? Então, a gente procura dar esse suporte operacional para que ele, assim, consiga, com os recursos que ele tem, do que já é, né, o que já está dentro operando, vamos dizer assim, né, e ele consiga ter uma condição de ampliar melhor, né, inclusive observando como ele está instalado hoje, né. Então, a gente ajuda muito na parte do planejamento dos projetos também, a manutenção ajuda, porque uma coisa que a gente também gosta muito de fazer é fazer a aceitação das obras, né? Por que a aceitação das obras? Porque quando a engenharia não trabalha para e passo com a manutenção, ela tende a fazer coisas desconexas com o restante das que já existe. Então, aí... E com isso pode influenciar na estratégia da empresa. Porque ela vai ter... assim, eu não estou me referindo a novas tecnologias, não é isso. Mas são coisas que operacionalmente oneram a manutenção, porque você vai ter que ter todo um outro trabalho de planejamento dessa manutenção, né? Então, a gente ajuda, o que a manutenção, o papel da manutenção nesse momento
é ser um canal de apoio da engenharia e de suprimento, não, de patrimônio, né? Para que as novas plantas, né, elas consigam trabalhar em sintonia com as outras plantas. Ah, claro que você vai ter situações de prédios que estão com mais idade, né? Olha, esse prédio tem 10, 20, 30 anos, perto de um prédio novo, claro que você vai ter muita diferença de tecnologia. Mas, assim, o papel da manutenção é dar esse apoio para a empresa, no intuito de ter uma correlação operacional única para a mesma companhia. Ela tem uma identidade da operação dela e da manutenção, né? E a gente fica trabalhando nessa sintonia, né? Olhando o que ele tem, otimizando, né? Alertando, né? Quanto às obsolências que eles vão ter. Esses equipamentos já estão obsoletos, a gente faz a manutenção preditiva das coisas, né? Já projeta, ajuda ele no planejamento desse retrofit das unidades que ele tem. Então, quer dizer, a manutenção tem um papel muito importante nas corporações para alertá-lo, né? E não fazer ele gastar de uma maneira que ele vai ter que gastar 2 ou 3 vezes depois. Então, quem domina a operação consegue dar uma visão diferente para quem está na prancheta projetando algo, né? Então, a gente já teve casos, muitas vezes, de otimizar recursos de uma unidade para outra por um chiller. Eu estava pensando em gastar o chiller, sendo que tinha chiller sobrando numa outra unidade. Então, ficou muito mais barato ele mobilizar o chiller do que comprar o novo como ele estava pretendendo. Entendeu? Então, a manutenção tem essa facilidade da observância do dia a dia, do cotidiano, né? Então, a gente é muito procurado pelos setores de patrimônio, né? Para que a gente ajude nessas condições de mobilização, né? E mesmo no Isso aí tem planejamento também. planejamento, né, Rogato? Eu acho que tem uma coisa também importante dentro da sua fala. Eu acho que é a questão também do controle de custo, né? Você não está deixando os custos crescerem, né, dentro desse processo de otimização que vocês fazem junto com a engenharia, né? Quer dizer, você consegue manter aquele custo que é previsto, né, dentro Normalmente os desse... recursos sempre reduzem para a manutenção, né? A manutenção nunca trabalhou com recurso. Fica tranquilo que temos dinheiro para Brincadeira, né? manutenção, né? Ah, Então, a gente a gente tem essa consciência, né, que a manutenção ela acaba estando nessa situação de vulnerabilidade, ela exige muito mais esforço, né? Ela é muito mais estratégica do que financeira, né? Então, a manutenção ela trabalha com os recursos escassos e necessidades bem diferenciadas, né? eu acho que quando a gente fala aí também desse paralelismo, né, que você falou com os condomínios, eu acho que uma das coisas que a gente pode, já que você falou de patrimônio, né, da gestão desse patrimônio, que eu acho que tem um paralelo, né, Rogato, com os condomínios residenciais ou comerciais, no sentido também que você está contribuindo para a valorização daquele empreendimento, né? Quer dizer, você não está deixando o empreendimento se desvalorizar muito rápido, né? Eu acho que tem essas curvas aí também de desvalorização, né, do empreendimento se você não dá as manutenções adequadas, né? Eu acho que queria que você falasse um pouco dessa relação, né, entre essa curva de, de, de decaimento, né, quando você não tem as manutenções, isso do tempo, né? O quão fica caro para repor, né? Porque o prédio desvaloriza, ele deprecia também, mas se você não tem a manutenção, ele deprecia muito mais rapidamente, né? Existe uma correlação, né, entre depreciação e manutenção, né? Existe uma situação que vamos dizer assim, que é corriqueira não, mas o que acontece quando você procura um imóvel para morar? Vamos dizer assim, você vai procurar primeiro o espaço,
né? Você, olha, preciso de um apartamento de 2, 3 quartos, né? Suíte, não suíte, que tenha um home office hoje ou não tenha. Você tem uma ideia do apartamento que você quer. Aí você vai procurar a infraestrutura que esse apartamento tem, né? Ou a área comum. Vamos pensar numa área, uma coisa mais de lazer. Eu quero com piscina, eu quero com churrasqueira, eu quero com sauna, eu quero academia. Então você já desenhou como você quer o empreendimento, como você quer o seu novo lar. Aí você tem os bastidores disso tudo, é como ele funciona, né? Então, se você faz uma pesquisa de mercado e as pessoas já te dão uma má impressão de um condomínio em função de ele não ser confiável, olha, aquele condomínio lá, cara, ele é muito bonitinho, mas não funciona, né? Tem problema lá, todo mundo relata problema de segurança, problema de operacionalidade, problema de acabamento, né? Então, você já cria o estigma de um condomínio doente, né? Então, isso deprecia o valor do imóvel, né? Porque nem tudo é metro quadrado na região, né? Então, e outra coisa, você está pensando em entrar num imóvel, aí você olha para a cara deles e fala, nossa, isso daqui já não foi pintado há trocentos anos, 10 anos. Então, tá, logo, logo já vai vir no meu boleto, né, uma taxa extra para pintura. Ou, né, outras condições que possam... Você está olhando para o empreendimento e vê que ele não está bem cuidado, né? E essa falta de cuidado, ele tem um reflexo. Você mesmo falou, logo, logo você é um reflexo. Você é o ônus disso tudo, né? E o mercado, ele é muito... Eu sei porque eu conheço várias pessoas que trabalham no mercado imobiliário e eles realmente apontam os imóveis com essas características de bem cuidado. Então, você tem um imóvel bem cuidado, você valoriza o patrimônio, né? E você, como condômino, você tem a obrigação de exigir da gestão atual de ter o seu patrimônio valorizado, né? Se você se conforma em estar entrando no seu condomínio, dentro do largado, jardim mal feito, né? As paredes deteriorando, não tem iluminação, a garagem ruim, sei lá, todas as condições do seu convívio ruim, depreciadas, é o seu patrimônio. Não adianta você ter o seu apartamento bonitinho lá, com a plantinha bonitinha, se a área comum dele não está cuidada, né? Na hora de você vender, você vende a área comum também. Exatamente, eu acho que isso que as pessoas não entenderam ainda, né? Eu acho que também tem as propagandas, né, das próprias incorporadoras, que eles mostram só o apartamento mobiliado, uma sala de um escritório comercial mobiliado, uma laje corporativa. Então, parece que o mercado já tem uma cultura, né, assim, nesse sentido, né, de você valorizar a unidade, né? Mas, na prática, eu acho que isso que você colocou muito bem, as pessoas vão percebendo a relação, né? Porque eu, inclusive, até conheci casos, né, de pessoas que foram, né, que moravam aqui, que era vizinho meu, resolveram buscar um apartamento maior, gostaram muito do apartamento, mas quando eles viram a área comum, desistiram da compra. Porque Porque ele tem de duas uma, ou ele acha, nossa, isso daqui é mal cuidado, e não é porque eu entrei que ele vai ser bem cuidado, ele tem uma gestão que não cuida, Uhum, né? E o outro pensamento era, nossa, eu vou ter um custo adicional do que estão me falando que existe hoje para levantar esse negócio de novo, né? é, Então, se não gastou, vai gastar, né? Então, uhum, não tem como fugir disso. E nesse período, o que você vai fazer com o seu patrimônio, né? Você vai investir um dinheiro bom num negócio que talvez que gere tanto dor de cabeça, tantos transtornos, assim. Esse é, conceito, ele tem... É, vamos voltar do síndico, né? O síndico tem que plantar essa sementinha na cabeça do condômino de que a área comum é, sim, faz parte, sim, do apartamento dele, no sentido de valorização do imóvel dele, valorização do patrimônio. uhum. Porque isso aqui, o Rogato me faz lembrar, aqui em Belo Horizonte, as pessoas investem muito em imóveis, né? Quer dizer, às vezes você pega uma pessoa rica aqui,
ela ri porque o patrimônio dela é imóveis, né, de uma maneira geral. E aí você vê uma coisa interessante, né? Por exemplo, igual eu visitei alguns prédios comerciais aqui, totalmente prédios de 9 andares, laje corporativa, mas totalmente sem manutenção. Quer dizer, o cara querendo vender o imóvel inteiro, né? Eu acho que ele estava pedindo 28 milhões e não vende. E quando você entra, eu fui lá, tá, não tem, nesses 9 anos, né, que o prédio está fechado, não tem manutenção. Quer dizer, nada funciona. Quer dizer, como que você vê o prejuízo? Da mesma forma, as pessoas têm várias salas, têm vários apartamentos. Se ele não tem, ou se aqueles empreendimentos não têm uma manutenção adequada, ele está perdendo dinheiro. E ele É, não, mas não está perdendo dinheiro e não está percebendo que é aquela nossa questão que eu escrevi para você falando, né? O sonho do cara virou um pesadelo, né? virou Aquele sonho pesadelo. o É. cara sonhou com investimento, investiu, né? Ele dispôs do dinheiro que ele tinha, não importa se a pessoa é abastada ou não, mas ele pegou o Uhum. dinheiro dele e investiu, né? E esse investimento, ele evaporou, né? Esse sonho que ele tinha foi embora. Quanto ele vai ter que injetar novamente de recurso para levantar essa condição de novo? E pior, como que ele vai resgatar no mercado a imagem daquele condomínio? Né? É. É pior até do que a parte prática, que é passar uma tintinha, fazer funcionar as coisas, beleza. Mas e o resgate de confiança? Né? A confiança É. do negócio. Né? E confiança é uma coisa que demora. É que eu até costumo brincar que as pessoas às vezes confundem perdão com confiança. Perdão eu te perdoa, eu esqueço. Agora, confiança é uma coisa que você tem que provar. O cara vai ter que pôr uma plaquinha lá no condomínio, lá, sob nova direção, né? Porque aí o cara não É, sabe quem está o- cuidando. Né? exatamente. Mas eu acho, Rogato, que uma percepção minha, quando a gente ouve falar assim, não sei se como é que está assim, vocês prestam serviço, por exemplo, a fundo de investimento imobiliário, por exemplo, que eles geralmente eles alugam, né, aqueles empreendimentos, que a principal fonte de receita deles é o aluguel, né? E para isso o prédio tem que estar, como diz aqui o mineiro, supimpa, né? Em É, isso aí. todos os aspectos, né? Porque senão como é que você consegue atrair usuários para aquele ambiente se você não tem toda uma infraestrutura, não é, de serviços, né, que o condomínio oferece, né? Eu acho que a parte de manutenção é um serviço também, né, os condomínios, que o condomínio oferece a seus usuários, né? E quando tem esses fundos assim por trás, eu acho que a manutenção aí deve ser um pouco mais, mais séria, né? Ela assim, ela não é questão de ser mais séria, ela é todo o Entre conceito, aspas, né, é, todo o conceito dessas, eu costumo estar dos corporates, né? Esses prédios que normalmente o pessoal fala, aluga por laje, sei que eu bastante, sabe? Os prédios que são locados por metro quadrado, né? Vamos dizer assim, você tem hoje uma vacância muito grande, né? Então, pós-pandemia, você tem N situações aí, até controversas, às vezes, porque o que tem de prédio sendo lançado, né? Você tem pois é. a construção civil está bombando, tem muita nova oferta, e você tem, no outro lado, uma vacância muito grande dos prédios que estão esperando serem locados. Aí você tem uma briga, porque uma das coisas que a gente ajuda também dentro do condomínio é na previsão orçamentária. Né? Então, todos os condomínios nos procuram para que nós consigamos equalizar uma previsão orçamentária da manutenção, que viabiliza a locação, né? É um pedacinho da locação que esbarra na manutenção. Então, a gente faz o planejamento estratégico da manutenção, o planejamento da manutenção em paralelo com a administradora, com a gestão do prédio,
no intuito de viabilizar uma condição de aluguel mais em conta por metro quadrado que seja, né? Então, a gente joga em todas as pontas. A manutenção ela é um ente atuante em todas as pontas do condomínio. Porque se eu não consigo fazer um planejamento para que o condomínio funcione, né? Tem que estar, né, nos trinta, né? Então, ele tem que estar funcionando com os recursos que a gente ajuda a prever, porque eles são essenciais e são. A gente sempre trabalha, sempre, infelizmente, é no limite, né? A gente nunca tem aquela folga, né? A gente até brincou, né? A manutenção nunca tem folga orçamentária, né? Então, ele tem lá o custo da manutenção, que vai garantir a operacionalidade, aí tem um fundinho de reserva, né? Que ele vai considerar como emergência, né? Mas isso tudo é na ponta do lápis para que ele consiga o preço por metro quadrado dele competitivo. E não adianta ele. O que hoje os fundos fazem, no caso dos condomínios? Ele dá alguns atrativos, né? Você tem a parte lá das certificações, né? Porque hoje tem muitas empresas que alugam lá com prédios certificados para garantir também que ele seja respaldado, né? Você tem o Aqua lá, que você participa tanto, tem os Green Build da vida, tem N certificações que eles usam como atrativo. Só que eu, particularmente, eu já participei de certificações, né? Eu operacionalizei a certificação. E a operacionalização da certificação exige uma manutenção controlada, uma manutenção planejada, né? Ou seja, vamos pensar no mínimo, que é o descarte de lâmpada. Eu tenho que planejar o descarte de lâmpada, o descarte de resíduos, né? A utilização dos elementos e dos produtos corretos. Ou seja, sem planejamento, isso não funciona, né? Então, o planejamento ele ocorre lá na ponta. Na hora de fazer a previsão orçamentária, ela tem que estar linkada com a manutenção, né? Eu tenho até um case não sei se eu lembro que eu te falei. Eu fui num prédio, né? Pra você ter uma ideia, ele era um anexo de um hotel, mas é um prédio comercial de centro de treinamento de uma empresa top, né? Grande, muito grande. E na previsão orçamentária, o cara colocou lá R$ 200 de previsão orçamentária para material para o prédio, né? Agora, quem ele quis enganar, eu não sei, né? Ele conseguiu uma taxa de condomínio legal? Conseguiu, mas ele é inexequível, não vai conseguir trocar uma lâmpada por mês, né? Então, se a manutenção não participa da discussão, né, ela não consegue operacionalizar o negócio. Não. Eu acho isso aí, essa parte que você colocou, dessa negociação, desse contato, dessa parceria, é essencial. Porque eu lembro que aqui no Parque Avenida, né, quando eu estava lá, toda vez que a gente tinha auditoria, a gente percebia, né, o quão era importante a manutenção, né, para a nossa certificação, porque a certificação tem um selo, tem seus indicadores que estão ali, mas na hora que você vai operacionalizar, você vai precisar de todos os seus parceiros ali dentro, né, que te ajudam. Eu lembro que a manutenção era o que a gente mais ganhava ponto, né, na hora da auditoria, pela qualidade do serviço prestado e também de outro aspecto, Rogato, que eu queria que você comentasse um pouco, que é essa questão da tecnologia, né? Como que ela está chegando, né? Quais são assim os passos, né, que você vê para frente, né, em termos de manutenção, né, de uma maneira geral, né? Se quiser especificar também condomínios, para dar a sua visão nesse aspecto tecnológico, né? Porque me parece que hoje tecnologia está em tudo, né? Você não consegue fazer nada. Eu até digo, né, que a gestão do futuro não é você pôr mercadinho, o condomínio do futuro não é pôr mercadinho dentro do condomínio, né? Mas é como que você faz uma gestão dentro desse contexto da tecnologia, né? Ou seja, como é que a gente adapta, né, esse conhecimento que a gente tem, tendo por suporte a tecnologia, né? E como que isso vai impactar, né, se não já estiver impactando a manutenção, né, esse aspecto tecnológico. A tecnologia é uma via sem volta, né? Então, não adianta você
colocar no papel de obsoletude, né? Você está lá obsoleto e vai continuar desse jeito. Você vai ter um prazo, você tem um limite para você é, se adaptar, né? E conseguir chegar com... Eu não vou falar que um prédio antigo vai conseguir ter tecnologia de um prédio de ponta hoje, que usa todos os recursos, tem vários recursos tecnológicos de instalação. Então, quando ele já é criado, é concebido, ele já é concebido com a tecnologia nova, ok. Né? Em um prédio antigo, você tem uma condição de modernizá-lo. Né? Você, talvez o custo para você torná-lo totalmente inteligente vai ser um custo inviável na maioria das vezes. Né? Mas assim, você tem que entender que você vai precisar do mínimo de recursos para conseguir atender todas as demandas. Né? Vamos pensar hoje numa coisa corriqueira que já é muito falado e que não era tão falado, que é o carro elétrico, por exemplo. Né? Então, você tem um centro de medição instalado há não sei quantos anos atrás, 30 anos atrás. Né? E aí você tem 2, 3 condôminos que querem pôr um carro elétrico lá, você vai ter que modernizar o centro de medição. Né? E como você vai modernizar o centro de medição? Com novas tecnologias, obedecendo a norma. Né? Então, você tem toda uma conjuntura que vai te levar para isso. Você, uma hora vai ter que mexer. Né? Você pode até chegar à conclusão que você vai ter que demolir o prédio e fazer de novo, que é mais barato. Né? Isso é mais barato para as construtoras, né? Entendeu? Mas, assim, ele vai ter, as pessoas vão ter que ter essa consciência de que algo vai ter que ser feito, né? Essa evolução vai ter que ser feita. Né? Eu tenho cases, né, que eu acompanho. A Vera, minha esposa, ela é síndica em condomínios de alto padrão em São Paulo, mas prédios que têm 30, 40 anos. Então, é um sofrimento para as pessoas, ainda mais são pessoas com poder aquisitivo alto, né, com uma visão de mundo bem expandida, que anseiam por tecnologia nas suas unidades em casa e, não, às vezes, não conseguem instalar. Não tem recurso. A infraestrutura do prédio não lhe permite incorporar essa tecnologia. Né? Então, aí é feito todo um trabalho de retrofit, todo um trabalho de adequação, né? E tudo bem, você tem dinheiro para isso, ok. Né? Mas se você não tem, você tem que planejar. Né? Em contrapartida, a manutenção, ela se alia das novas tecnologias para cuidar bem do imóvel. Então, hoje em dia, já é um commodity, vamos supor para nós, a utilização dos equipamentos de ponta, que era uma coisa impensada alguns anos atrás, como termovisão, né, que faz termografia, analisadores de energia de ponta. Né? Então, a manutenção incorporou esses elementos que hoje têm custos mais acessíveis. Né? Então, a gente não pode nem dizer que hoje a gente cobra isso do cliente, porque não cobra porque são ferramentas do dia a dia. São condições que você tem de fazer análises mais precisas e mais assertivas, né? E que geram redução de custo na ponta para o condomínio, né? Para o condomínio, né? Porque a gente usou da tecnologia de instrumentação, de manutenção, de inspeção, né, que permite otimizar. Então, você ganha muito tempo operacional. Né? A tecnologia te dá esse conforto. Então, coisas que você levava dias para analisar, em horas você analisa hoje. Né? E com uma precisão muito maior. Né? Hoje, a gente, inclusive, faz uso de ferramentas de termovisão e ele não é maior que um pendrive que você adapta no celular. Né? E já gera um relatório na hora. Então, quer dizer, o trabalho que eu levava 15, 20 dias para fazer, eu levo hoje 2 dias. Né? Isso para entregar bonitinho. Né? Se for para entregar na hora, para mostrar, é instantâneo. Entendeu? Então, a tecnologia é um caminho sem volta. Então, se você tem uma coisa que nós sempre fazemos, é ficar de olho no que existe de novo no mercado e que possa otimizar o meu trabalho. Né? Olha, eu tenho um ganho na ponta se eu adquirir ou se eu usar dessa tecnologia. Opa, tenho um ganho, vamos avaliar e a gente vai buscar essa condição, porque além de você dar esse conforto para o seu cliente,
né, que é a informação, né, você também tem a contrapartida de você diminuir seu tempo de ação. Então, se tempo é dinheiro, né? Nós estamos falando em economia. Exato. Isso o cliente é fundamental, né? Essa questão do tempo, da resposta, né? Porque isso também impacta dentro daquela visão estratégica que você colocou, né? Isso também está muito relacionado, né, Roberto, com essas É, questões tecnológicas aí, né? Mas, hoje em dia a Roberto, você gente viu, posso... Não, pode falar. eu falo assim, Pode... hoje em dia a gente está vivendo num mundo muito instantâneo, né? Hoje em dia, se você pegar É, essa nova geração, a geração Z, geração Y da vida aí, se você falar em dias para ele dar uma resposta, o cara pira, porque ninguém quer mais tem esse tempo. Como assim você vai me dar resposta amanhã? você quando manda uma mensagem do WhatsApp, você quer que o cara responda instantâneo, né? Se o cara demorar um, É, 2 minutos, você já está e, nervoso ali. e hoje em dia, essa relação de tempo, você pode dizer que ela foi transferida para tudo. Né? Hoje em dia, são poucas as condições que se pede prazos muito dilatados para você dar uma resposta. Né? As pessoas não têm mais essa paciência. Aliás, não vou dizer paciência, não tem esse tempo, porque se ela precisa de algo, né, nesse sentido da manutenção, do serviço, sobre prestação de serviço, é porque daquilo vai gerar algo, ela está esperando daquela resposta para gerar algum recurso, para gerar até um investimento, decisões rápidas. Né? E se a gente não tiver antenado, né, com esses recursos rápidos, a gente fica para trás, a gente fica obsoleto, né? Não tem como fugir. É. Ô, Roberto, eu queria. Você vê o nosso tempo aqui voa, rapaz, senão passa muito rápido, mas eu queria te fazer aqui, que você comentasse, porque existe uma coisa que a gente faz, não, principalmente prédio comercial, é a análise do SPDA e as termografias, né, que a gente faz ali. E quando a gente olha aqui eu vou falar especificamente aqui de Belo Horizonte, né, que é onde eu conheço, eu não estou generalizando, mas, por exemplo, SPDA em economia parece que ninguém sabe que existe. E fazer termografia também de quadros elétricos, por exemplo, também ninguém conhece. Eu queria que você tocasse na importância, né, desses dois tipos de manutenção. Por que que é importante fazer o que as pessoas não têm uma menor noção do que é isso, né? Tá, eu vou começar pelo que eu considero o Ah, menos importante dos dois. Vamos lá. A ah, termografia. Né? A termografia é um recurso, né, tecnológico, né, de você analisar as condições de instalação da sua estrutura sem a necessidade de desligamento, sem a necessidade de intervenção física, né, para fazer as análises. Então, você com o prédio operando, um técnico bem, bem treinado, ele consegue olhar todos os quadros e ver se tem alguma anomalia. Né? Olha, por quê? Porque se você tem algum mau contato, um mau aperto, um componente com defeito, a termografia ela vai te dar um ponto quente de observância. Então, você vai ter o seu quadro, você vai ter um ponto quente lá que vai merecer uma atenção. Então, ah, aí se você faz a análise de que aquele ponto quente precisa de uma intervenção, é uma intervenção pontual, é só naquele ponto. Então, eu não vou ter que programar uma parada geral, um desligamento do condomínio, do prédio, do andar, né, para fazer uma intervenção. Eu vou fazer uma intervenção cirúrgica. Ó, é ali que eu vou mexer, o resto está em conformidade. Né? Volto, né, o que falamos há pouco, que é otimização de recursos, otimização de tempo e de dinheiro. Então, você vai gastar muito menos hoje para fazer isso do que você programar uma parada. Se você tem um prédio de 10 andares com 50 condôminos, nossa Senhora. imagina programar uma parada. Ó, moçada, eu vou desligar o prédio, ok? Não funciona assim, né? Você sabe que não funciona assim. Né? Exato. E, Ah, então, a termografia é um recurso de tecnologia, né, que vai te dar esse ganho na produtividade, né, e excelente. você vai fazer atuações cirúrgicas. Né? Assim como todos esses componentes elétricos, normalmente elétricos, né, eles têm hoje recursos que você faz essas análises sem
tem grande impacto operacional no condomínio. E falando do SPDA, o SPDA ele tem duas características, vamos dizer assim, mais importantes do que análises pontuais no condomínio, que é a parte legal, né? Que você tem a obrigatoriedade de ter um controle do SPDA, né? Porque o SPDA está ligado diretamente na proteção ou no AVCB, porque normalmente o AVCB exige os laudos e as obrigações do SPDA, né? Que ele tá amarrado nesse sentido, né? Você tem que garantir que você controla, porque normalmente o SPDA, normalmente não, né? O SPDA ele tem uma função social também, se você pensar, porque ele garante estabilidade nos seus vizinhos, né? Então, se você tem um sistema de SPDA bem distribuído, você tem uma área protegida, né? Não só a sua unidade, né? E o SPDA, além dessa parte que ele está vinculado a algumas condições legais, ele te garante, né, que se você tiver uma fagulha ou algum raio na região, você protege todo o seu patrimônio. Tudo que está lá dentro, né, que está ligado na rede elétrica, você vai ter essa proteção do surto elétrico, vai estar feito, vai estar garantido, né? Então, Maravilha. Se você tem, o condomínio pode arcar com prejuízo nas unidades. sim, se você tiver uma queima e foi constatado que o seu para-raio não está íntegro, né, você, né, vamos supor, você pode vir a arcar com todo o custo desse reparo, né, e que normalmente não é barato, porque ele é um surto que irradia por toda a linha, toda a rede elétrica, né? Então, é um complicador. E o para-raio tem uma outra questão também, que ele exige uma manutenção periódica, programada. A termografia é um período esporádica. O SPDA não, você tem que garantir que ele está íntegro todo o tempo, né? Eu preciso ver todo mês? Não preciso ver todo mês, mas você tem que garantir que ele está íntegro todo mês, né? Porque você tem N problemas, porque o pessoal adora roubar o caminho de para-raio, né? Você tem o problema dos ventos que podem quebrar uma haste, quebrar alguma conexão. Então, você tem que ter uma observância no sistema com muito mais intensidade, né? Exato. Rogato, meu caro, olha, a gente está aqui já chegando a 1 hora. Aqui, sempre que o convidado vem, a gente já deixa o convite para a próxima, né? Porque a gente não fez nem a metade aqui das perguntas. Se o Percival tivesse aqui, a gente ia precisar de mais tempo ainda para o programa. Mas eu quero te agradecer aqui a sua generosidade, a gentileza, como sempre, né, de nos atender, né, de contribuir aí com o seu conhecimento, né, que as pessoas que estão nos assistindo, que vão também nos assistir posteriormente, comprovaram aqui de conhecimento, né? A Vex também é um parceiro nosso no Instagram, né? Todas as publicações da AGEL, está lá o parceiro estratégico da Vex, né? Tem lá todos os contatos, né? Que as pessoas também podem entrar, não é? E precisar de manutenção. A Vexel está aí à disposição. E eu queria te agradecer e passar as suas considerações finais, né, para a gente encerrar aqui o nosso programa, que foi, como sempre, excelente. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, né, de poder estar trocando essa ideia com você, que é sempre muito produtiva, né? A gente, graças a Deus, tem uma conexão muito boa e uma sintonia muito equalizada desse assunto, né? Que a gente sofre tanto no dia a dia, né? Espero ter atingido a expectativa do que a gente se propôs a falar. E se você precisar de mim, você sabe que as portas e as telas estão sempre abertas para a gente estar conversando. Fica à disposição, precisando. Pode usar e abusar. Tá, joia. Obrigado, Rogato. Obrigado a todos que nos assistiram. E aí aqui encerramos mais um Síndico e Síndicas Arquitetando. Um grande abraço e até daqui
daqui a 15 dias, em que voltaremos novamente com outro grande convidado. Um grande abraço e até lá.